Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Então, olá, irmãos e irmãs, venho fazer a partilha do 6º vídeo da série O que realmente Jesus refez na sua humanidade e na redenção, em que ele vem nos chamar, com esses escritos, a uma mudança radical de pensamento, de mentalidade. Não pensarmos mais com os nossos pensamentos humanos, mas nos voltarmos, aos pensamentos divinos. Jesus já deu toda a glória ao Pai, mas o Pai quer agora dar à criatura, através desses conhecimentos, que a humanidade dê a ele essa correspondência. Ao menos os que aderem a essas verdades, como filhos da divina vontade, repetem a vida de Jesus, que tomam, que recebem, a vida, os méritos e atributos de Jesus e dão a correspondência, selando os nossos atos aos atos de Jesus, unidos a Ele e entregando, ao Pai, dando a nossa vida a Ele, no estado em que fomos chamados, na nossa vida, na simplicidade de nossas vidas. E como foi partilhado, na pequenez da criatura, externamente não acontece nada de diferente, como a vida de Nossa Senhora, que não fez milagres portentosos, mas na divina vontade deu a segunda pessoa da Santíssima Trindade à humanidade, para que fossem redimidas. Então eu posso dizer que eu vivi essa experiência de o que até antes da divina vontade era uma fraqueza, o fato de eu ser tão inclinado, e é situação essa que Deus é quem coloca, no interior do homem, para ele ser inclinado à mulher e a mulher ao homem, é a natureza das coisas, E assim foi porque a mulher saída da costela de Adão, o homem busca o que é dele, o que estava nele, e vice-versa, Mas isso precisa ser dessa forma, ordenada por Deus, equilibrada na santidade, e não como vemos hoje, que é essa cobiça, essa busca de prazer. Então é isso, o que antes, eu olhava, já deixava, despertar em mim a cobiça, essa questão habitual de hoje, infelizmente, e mediante a condição em que o mundo se encontra, em que se há esse culto ao corpo, Então, agora com os conhecimentos da divina vontade, esse olhar que eu tenho já não é mais nesse sentido, mas no sentido de dar a glória a Deus, a gratidão a Deus pela sua bondade em fazer a criatura humana tão perfeita fisicamente. Então, com isso, eu tenho esse olhar divino, esse olhar de Jesus,
em dar essa correspondência ao Pai, né, por aqueles que não agradecem, que não se lembra, né, de agradecer a Ele pela a graça, né, a bondade de Deus de ter, né, sido generoso com tal pessoa, né, com a criatura humana, fazendo-os dotado de tamanha beleza, saúde, né, toda essa perfeição, né, física, né, e igualmente, né, se repara também pelos homens que, ao se deparar com essas situações, né, Deus passa longe de seus pensamentos, em que o que os preenche, né, é de fato a cobiça, é o desejo da carne, e muitas das vezes, né, dão toda a atenção a isso e vão para cima, né, a se satisfazer suas vontades, né, a fazer, buscar a satisfação plena de suas vontades pecaminosas. Então é fazer por Deus aquilo que a grande parte da humanidade não faz, né? É negar-se a si mesmo para buscar a vontade dele, né? Como Nossa Senhora nos ensina nos 31 dias com Maria, não dá vida à nossa vontade, né? A não dar vida aos nossos apetites. E aí, né, damos essa reparação a Deus, diferente, né, das indulgências, né? Enquanto na divina vontade damos a correspondência, né, por todos, por toda a humanidade, né, do passado, presente e futuro, né? Nessa questão se repara até mesmo, né, a, a culpa de Adão. Nas indulgências, né, reparamos a Deus por uma determinada criatura, né, por uma pessoa, ou por si mesmo, ou por um pequeno grupo de pessoas, né, pelas indulgências plenárias ou parciais, não são por todos, são por uma pessoa em particular ou um grupo de pessoas, né? E já na divina vontade é diferente, completamente diferente. Se dá ao Pai a correspondência por todos, porque está, né, fundidos à humanidade de Cristo, né, aos méritos e atributos de Cristo, que fez não por um grupo, né, por uma pessoa, uma certa pessoa, mas por toda a humanidade. Então entra nesse ato único de Deus, né? A nossa vida, vivida na divina vontade, entra no ato único de Deus, que faz não por um grupo, mas por toda a raça humana. Então, voltando aqui ao entendimento que Jesus me deu, né, em relação a essa sexualidade desordenada que se está tão em alta, né, nesses tempos, né? Então, eu como homem, ao me deparar com uma moça que atrai olhares, né, e até carnalmente possa atiçar, né, os instintos do homem, estando na divina vontade, eu não me volto a esse instinto, né, a esses pensamentos humanos pecaminosos, né, mas me volto aos pensamentos de Jesus, ao olhar de Jesus, né, em não olhar, né, com os olhos da carne, mas com os olhos do coração, né, visando não aquele pedaço de carne atraente, né, que está ali a ostentar, né, a beleza física que recebeu de Deus, mas eu olho a alma que está ali dentro e que Deus, né, Jesus anseia ardentemente em salvá-la, em não permitir que ela se perca, né? Então, diante disso, muda completamente o cenário, né, a realidade ali, né, em que eu não me guio pela carne, mas pelo Espírito, pelo amor de Deus, que quer todas as almas unidas a Ele, que não quer que ninguém se perca. E, dadas as condições, pode ser que aquela alma esteja em perigo, né, de se perder. Então, o que até então antes era, né, uma atração, um desejo carnal, passa a ser esse amor divino, né, essa caridade divina, né, é Jesus em nós. E aí o que eu entendi é o que vai levar a varrer o pecado do mundo, né? Onde já não vamos nos dar, né, essa liberdade de nos guiar, nos mover pelos instintos da carne, mas pelo Espírito, né, por Jesus que está em nós, né? Então,
unimos aos sofrimentos de Cristo, né? A paixão de Cristo, né? Quando o homem mortifica esse desejo carnal dele e se volta, né, a essa criatura, né, com o amor divino. E aí, ao agir, né, desta forma, o ato é em direção àquela criatura, mas na divina vontade é em direção, em reparação a Deus, a todos, né, que assim agem ao contrário, né, como diz, que dão vida aos seus desejos e vontades, né, e assim sabemos, né, como se desfecha tudo isso, né, toda essa história, que acaba por culminar, né, numa ofensa a Deus de ambas as partes. Porém, com isso a palavra já diz, né, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba, né? Então, entenda bem, né, que ao dizer isso eu não digo que então eu estou assistindo certas coisas para reparar a Deus, né, por aqueles que assistem com a intenção de, né, se satisfazer, né, de cometer uma ofensa a Deus, né? Não é nada disso, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe a nossa intenção, o porquê e para que estamos fazendo isso ou aquilo, né? Com que intenção estamos a fazer. Então, o Filho da Divina Vontade, a última coisa que ele quer é ofender a Deus, né? Cometer algum ato que ofende a Deus, né? Não existe esse negócio igual o Padre Paulo Ricardo diz no vídeo dele, né? Não tem essa de que até aqui eu posso ir porque até aqui não é pecado. Não, a gente não fica brincando com fogo. É como que foi dito na live, né, dessa semana, dia 20 de julho. Nós somos ou nada. A santidade que vivemos é a santidade divina, é a santidade de Deus. Então, nesse trecho foi falado que Jesus às vezes retira a graça, né, para ver, né, a nossa confiança nele, né? Somos o que somos é porque estamos na graça. Sem a graça, viemos a cair em algum ponto, pois que perfeito é só Deus, né? Mas a questão, o foco principal é a nossa confiança nele. Se caiu, levante-se, se confesse e retome de onde parou, né? Mas nunca fique preso na culpa, na desconfiança do amor de Deus. É o que ele disse no trecho da live, né? Que o pecado ele perdoa, né? Mas a desconfiança não, a desconfiança nos separa dele, né? Nos leva para longe dele. As humilhações que os apóstolos sofreram por terem negado a Jesus, né? Por terem corrido, né? O desprezo que tiveram, né, que aguentar das outras pessoas, né? Pedro, né? E o quão bom teria sido se Judas não tivesse desesperado, né, do amor de Deus, né? Que testemunho seria, né, de conversão para as outras pessoas. Então, eis o grande problema da desconfiança, né? Jesus fez tudo, ele morreu por nós, ele se encarnou por nós. E agora, ao tocar o nada que sou, né, ao invés de correr para ele, eu permaneço nesse nada. É absurdo, né? É horrível um pensamento desse. Então é reconhecer de fato o quão nada somos e o quão grande é Deus, né? E se estamos no bem, é graça de Deus. Então, como foi dito na live, né, é uma espécie de um teste que Jesus faz, né, para ver o nosso amor por Ele, o quanto o buscamos. Porque ao
Ao retirar a graça, não é que ele nos deixa livre, né? Não é que, como vou dizer, que ele nos abandonou. É como um exemplo, Luísa, né? Luísa fica à disposição de Jesus, esperando Jesus vir. Se ele não vem, né, o dever dela é permanecer ali, esperando ele, e não ir sair para dar uma volta. Né? De igual forma, a nós, Jesus nos sustenta com a sua graça. Para nos testar, hora ou outra, ele retira essa graça. Né? Para vermos, né, a nossa reação. Se o buscamos, se estamos de fato nele, iremos permanecer, né? Perseverar naquilo que nos é devido. Mas se acontecer também algum deslize, algum escorregão e cair em alguma situação, né, e de tal forma nos incomodar, né, a buscar a confissão e assim o vamos, né, o que não pode acontecer, como foi dito, né, essa desconfiança, né, de achar que é alguma coisa, né, no entanto não é, que se persevera é por graça de Deus, é assistido pela graça de Deus, não por si mesmo. Então não se fecha em si mesmo, reconhece o nada que é e retoma o caminho. O quão terrível seria a pessoa com os conhecimentos, né? Essa via que está seguindo e ao acontecer alguma coisa, ela se frustra e não busca o sacerdote para se confessar, né? Porque eu tenho me confessado com ele, ele é o padre da minha paróquia e diante dos passos que eu estava dando agora, eu ter que vir aqui me confessar isso e a pessoa envergonhada não vai, né? E consequentemente, né, a, começaria a acumular um pecado no outro, uma situação pecaminosa na outra, né, até que abandonasse tudo, né, porque se deixou levar, né, pela desconfiança, né, e a vergonha, né, de ir diante do sacerdote, né, o amor próprio, né, de não reconhecer o nada que é, de ainda achar que é alguma coisa. Mas não somos nada, é Deus é quem nos sustenta. É Ele quem permite, né, certas coisas a fim de que fiquemos de fato fixos nele, sabendo que tudo é Ele quem faz. E diante de uma situação jamais, né, voltar-se para si mesmo, né, que como as pessoas dizem, né, que eu sou uma porcaria mesmo, sou um pecador mesmo, né, sou isso, sou aquilo e se esquece, né, do amor de Deus. Se esquece que Ele nos deu o sacramento para nos lavar e voltarmos correndo para Ele. Não reconhece o nada que se faz algo, se deixa de fazer algo, é por graça de Deus. Que nós, por si só, somos, né, um nada. E aí que triste a pessoa, né, não se reconhecer digna do amor de Deus. Né, se joga no lixo, né, se joga no inferno. Né, por conta da desconfiança, né, do amor de Deus. Deus nos deu tudo, né, se encarnou, morreu por nós, nos deu, abriu o paraíso, o céu para nós. E imagina o quão terrível é a pessoa nesse pensamento dizer que eu não mereço o céu não, que olha o tipo de gente que eu sou, a criatura, né, horrível que eu sou, as coisas que eu faço. Portanto, o céu não é para mim. Olha que coisa horrível. E que baita ofensa a Deus, porque Ele não fez porque eu sou, né, especial, né, porque eu sou um grande santo. Não, é como Ele disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Né? Mas, obviamente, tem que se ficar claro que isso não é, como se diz, não é justificativa para eu continuar no pecado,
para eu se servir do amor de Deus, da misericórdia de Deus, para permanecer no erro, né? Os conhecimentos estão aí, né? E após conhecido, é preciso abandonar, né, o erro e se voltar para Deus e viver de forma coerente aos ensinamentos dele. Então, se somos cidadãos do céu, vivemos, né, em conformidade, né, nessa atitude de cidadãos do céu, não das trevas. Se somos filhos da luz, vivamos na luz, não nas trevas. Né? Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas da terra, das trevas. Então, já foi, passou. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passou. E assim seguimos firmes, né, nesse propósito, a passos firmes, sabendo que não estamos isentos de erros, de falhas. Né? Como Jesus disse no trecho, às vezes ele esconde de nós a nossa miséria. E hora ou outra, se nos deparamos com ela, né, reconheçamos o nada que somos e fiquemos, né, com a graça, com Jesus, voltemos a Ele, sem medo, sem desconfiança. Ele sabe do que cada um foi feito, né? Foi Ele quem fez. Né? Mas não ficar na lama, não ficar nesse barro, mas olharmos para Ele, corrermos para o colo dele, sabendo que o remédio só se encontra nele, só está nele. É Ele o remédio, a solução para todas as situações. Então, eis o porquê Deus tanto quer que essas verdades sejam conhecidas, né? Como disse, a verdade liberta. Né? Então, libertados de nossa vontades humanas, né, e vivendo na divina vontade, damos a Ele a correspondência. Né? Damos a Ele aquilo que Ele tanto espera, né, da criatura. Né? De vivermos com uma única vontade, dele não ter que conviver em nossas almas com o pecado, com o mal, né, que é a forma que Jesus até então na redenção aceitou. Né, que hoje eu estou na igreja e daqui a pouco eu estou com os meus pensamentos humanos, né, as minhas vontades humanas pecaminosas, né, a minha vontade humana. E através desses conhecimentos, não, eu passo a conhecer, né, claramente o que é a minha vontade humana, né, o mal e a miséria em mim. Eu as reconheço e entrego, né, tudo a Nossa Senhora, né, como fazemos nos 31 dias com Maria. Entregamos as nossas misérias, paixões e vícios a ela, a fim de não darmos mais vida a isso e sermos movidos pela vontade de Deus, aquilo que é a vontade dele. Assim como Maria o foi, né, que não se conduziu por sua vontade, mas em todo o tempo, em cada instante da sua vida, era a divina vontade que reinou nela. E, portanto, foi o que foi, né? Então, a ela foi chamada a ser a mãe do Salvador, né? E a cada um de nós somos chamados a aquilo que Deus quer que façamos, né? Então, se percebe claramente na comunidade que cada um, né, é uma única vida, uma única vontade, mas cada um, né, é chamado, né, em determinados momentos a reparar a Deus, né, em uma questão. Então, Jesus, na vida íntima, né, nos mostra as reparações que ele fez à humanidade. E assim, Jesus era Deus, ele tinha o pleno conhecimento, então todos os atos dele, né, era reparação. Tudo que ele fazia era reparação ao Pai. Né? Igualmente Nossa Senhora, em que ela vai dizer, né, que não perdia de vista nenhum dos seus atos. Então ela também tinha plena consciência. Nós, criaturas humanas, né, limitadas, né, de entendimento ainda, né, limitado, e por não termos ainda
lido o livro do céu inteiro e entendido, né? Não temos essa total consciência, então ainda há essa oscilação, né? Mas no que é, né, correspondente à nossa limitação, à nossa pequenez, né, damos a Deus o tudo, né? Ao menos na nossa intenção é dar esse tudo, né? Que Deus aceita, né? Que Jesus aceita, sim, mas a intenção tem que ser verdadeira, tem que ser sincera, né? Ao ver isso, Jesus vem e suplanta, né? Com a parte dele, com o ser divino. O que nos falta, ele suplanta. É a boa vontade, né? Seria os 5 pães e 2 peixes, né? O que cabe a nós, fazemos com empenho e perseverança, né? O que faltar, Jesus completa, Jesus suplanta. Quanto mais pessoas, melhor, né? É como um trecho que vai falar que formamos um muro em volta de Jesus a fim de que as ofensas, os pecados, né, que as pessoas cometem, as ofensas não cheguem a Ele, mas através de nossos atos recebe, né, a reparação. Jesus nos chama na condição em que estamos, né, que a divina vontade nos dispõe, né? Eu hoje na condição em que eu me encontro, né, solteiro, né, eu não vou em direção de encontrar, buscar uma outra pessoa, né, mas eu, né, renuncio a isso. Não se trata nem de renúncia, porque não é algo que eu quero, né, não é algo que eu tenho no meu coração, mas a intenção é em viver para Deus. Mas enfim, né, o habitual, né, do geral, que é encontrar outra pessoa e seguir a vida, né, através desses conhecimentos eu quis dar a minha vida a Jesus, a viver para Ele, né, para a glória dele, né, a dar essa reparação dos outros que não dão, né, que pelo contrário dão toda a vazão, né, a satisfação própria, né? Então, ao invés de eu querer me satisfazer sexualmente encontrando uma outra pessoa, eu permaneço, né, eu mortifico essa parte da minha vida para dar a Deus essa correspondência, né, essa reparação. E que não é mérito meu, não é mérito da criatura, é a divina vontade, é do próprio Deus. Porque, obviamente, eu não seria capaz de viver assim, né? Então, se nesta condição eu estou, é por graça de Deus, né? E isso se dá através dos conhecimentos. Então, não se fica nesse estado, né, amargurado, mas feliz da vida, né? Feliz da vida, é como a experiência que eu tive ontem, né? Diante de toda essa reparação que eu posso dar a Deus, né? Vivendo para Ele, né? Em intenção de agradar, de corresponder a Ele, de fazer por Ele o que os outros não fizeram, não fazem, ou se fez, fez mal feito, né? Arrastado, né? Então, que grande alegria poder fazer isso, né? Então, não tem satisfação humana que possa superar, né, a satisfação de ter essa correspondência para com Deus, né? De poder fazer por Ele o que os outros não fizeram. E isso em âmbito universal, né, por todos. É a vida de Jesus sendo vivida em nós, né? É Jesus vivendo em nós, né? Porque para a oferta, né, ter essa dimensão divina é preciso fazer com a vontade dele, né? O amor divino. E com isso também é preciso estar na ordem. É preciso ser a condição que Jesus te chamou. É preciso estar onde a divina vontade o quis te colocar. Como foi dito em um dos vídeos esses dias, né? Não se trata de, eu agora conheci a divina vontade, eu vou largar tudo e vou ficar só estudando o livro do céu, não vou
quer saber de cuidar de marido, cuidar de casa, não quer saber de mais nada disso, eu quero, né? Eu vou só rezar, né? E viver a divina vontade. Então não é assim, né? Jesus chama a cada um no estado em que está, né? E coloca cada um no estado que ele o quer, né? E dentro desta realidade a gente corresponde a Deus. E eu até me lembrava, né, ao longo desse vídeo que o Guilherme Freire fala, né, os conselhos que ele dá aos jovens, né, que está preocupado em encontrar um relacionamento, né, e ele fala, não, né, foca nos seus estudos, na sua formação, né, na sua vida profissional, né, procura ganhar dinheiro, né, e não preocupa com relacionamento agora não, até porque você sendo uma pessoa formada, né, com dinheiro, me incomoda um pouco, né, o fato da preocupação com o dinheiro, mas, né, enfim, a pessoa formada com dinheiro no bolso, né, ela não terá dificuldade de encontrar uma pessoa e acima de tudo, né, uma pessoa que tem todos esses requisitos e juntamente é uma pessoa religiosa, né, uma pessoa que reza, né, que teme a Deus, que busca uma santidade. Então ela não terá dificuldade para encontrar um relacionamento, né? Na hora certa irá aparecer uma boa pessoa, né? Até porque, né, como ele fala, a concorrência, né, diante desta realidade, né, não tem nenhuma, porque a grande maioria não quer saber disso, né? A grande maioria quer saber de curtir, né? Tomar cachaça, fumar maconha, passear, curtir a vida, né? Então, que não tem nada a oferecer. E aí, colocando, né, diante desta realidade, de certa forma, ele tem razão, né? Ele tem razão, né? Não se preocupar com o relacionamento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu, na minha condição, agora com quase 40 anos, né? 40 anos vou fazer esse ano. E depois de estar aqui, né, de um separado, eu vou lá me preocupar em ir atrás de outra pessoa, né, diante desses 36 volumes e mais uns tantos livros das místicas para estudar, né, conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, né, viver essa intimidade com Ele, né, só nós dois. Eu vou lá me preocupar em encontrar outra pessoa, né, é o que os protestantes não entendem a respeito de Nossa Senhora, né, que batem no pé e dizem que ela teve, né, uma intimidade com São José, né, uma vez ela tendo vivido tudo que viveu com Deus, iria ela pensar num amor humano, numa paixão carnal, numa satisfação carnal, né? Não entendem, né? Não entendem, não entra isso na cabeça deles. O que Nossa Senhora iria querer com o humano, uma vez que ela já tem a Deus por completo, ela o trouxe no seu ventre? Que prazer maior o humano poderia dar para ela, né? Aqui até deixando de lado, né, de modo para os protestantes entenderem, né, deixando de lado a questão da vida divina que ela viveu, né, mas aqui tentando transparecer, né, na realidade humana e ao mesmo tempo, né, voltando para o divino, continuando no divino, né, uma vez que ela está suspensa, ela desceria no baixo na terra para quê? Para quê? O que teria na terra, né, para satisfazer a ela se ela já era plena, cheia de graça, né? Disse o arcanjo Gabriel, ave cheia de graça. Ela não precisava de consolações humanas, de satisfações humanas. Ela já é cheia de graça. Como ela diz nos 31 dias com Maria, né? Toda bela, toda linda, toda pura, toda santa, né? É como a esposa, né? Ela permanece na condição em que a divina vontade a chamou,
né, cuidando dos filhos, cuidando do marido, né, submissa, obediente ao marido, né, o filho continua, né, estudando, ajudando em casa, né, cumprindo com os seus deveres de Estado e assim para com todos. Então, a partir do momento que a divina vontade chega na nossa vida, né, a gente procura ordenar a nossa vida, igual aquela pessoa que vivia amasiado, né, com uma pessoa, ela passa a buscar, assim, dentro das possibilidades, a regularização, né, da sua situação, o casamento em si, e assim, né, cada um na sua realidade, né, cada um na sua situação de desordem, ao conhecer a divina vontade, vá, né, ordenando a sua vida. E isso sabemos que não é do dia para a noite, né? É um processo que precisa ser vivido e assistido, né, pela a igreja, né, pela a nossa vida de oração e intimidade com Deus, buscando, né, a melhor forma, né, de resolver. E isso na mais perfeita paz e harmonia, porque eu conheci a divina vontade, eu não posso impor, né, às pessoas, né, do meu convívio que vivam isso também. Então, por isso, precisam se ordenar também, né? Não, eu fui chamado, né? Eu disse o fiat, eu disse o sim. Então, eu corrijo a minha vida, a minha situação, né? Igual foi dito na escola outro dia, né, da esposa, né, que por ter conhecido a divina vontade e tal, então ela decide não ter relações com o esposo mais, porque eles, com o esposo não, né, com o seu companheiro ali, porque eles não estão casados, porque eles vivem amigados, então só depois que casar, né, ou então o marido, né, faz uso, né, de contraceptivo para não ter mais filhos. Então a esposa, né, sabendo que isso é errado, ela decide não ter mais intimidade com o esposo, né, para não pecar, né? Então, ao agir assim, vai destruir o casamento, né? Vai destruir tudo, e a divina vontade de Deus não chega na nossa vida para, né, trazer a ruína, né, a destruição. Pelo contrário, né, a paz, a harmonia, né, a ordem, né? Então, como foi dito na escola, né, é preciso abraçar a cruz, é preciso deitar na cruz, né? Deus conhece a intenção, o coração de cada um, e que não depende da pessoa unicamente, né, nessa situação. Então, com os estudos a gente vai vendo que a divina vontade ela vem trazer essa ordem e essa visão divina nas coisas, né, nas situações. Então, Jesus diz no livro do céu, né, que a vontade humana forma essa nuvem de densas trevas, né, que impedem os raios, né, do sol divino a penetrar, né, nas mentes, nas consciências, de modo a conhecerem aquilo que é realmente a verdade, né, e, portanto, a vontade de Deus. E por isso andam, né, as apalpadelas. Então, como foi dito, né, no vídeo, Jesus se encarnou no ventre de Nossa Senhora e fez, né, por todos, né, deu ao Pai a correspondência, né, e assim a vontade humana fechou os céus, né, para a divina vontade. É o que formou essa densa nuvem, né, de vontade humana, né, ficando assim a divina vontade, a vontade divina suspensa, né, sem poder descer à criatura, o que vem, né, até nós. Então era a vontade permissiva de Deus, né, a vontade permissiva de Deus. E Jesus ficou, né, por todo esse tempo esperando que nascesse na terra aquela criatura que seria, né, aberta a isso, né, que seria como Nossa Senhora foi, né, negando a sua vontade própria para se viver a vontade divina,
né, de modo a ser essa criatura, né, manchada pelo germe de pecado original, né, diferente de Nossa Senhora, que foi desde sempre imaculada, né, a fim da humanidade poder abraçar essa condição, né, por ter sido, porque Jesus fez, né, o que fez, né, trouxe de volta o dom de se viver na divina vontade em uma criatura humana, assim como nós, né, e não porque a divina vontade só reinou de fato, né, em Jesus, que era Deus, e em Nossa Senhora, que também, né, era imaculada, né, mas até então, em uma criatura humana, até Luísa ainda não havia acontecido. Então Jesus veio fazer isso, né, com Luísa, né, deu a ela o dom de se viver na divina vontade, né, negando a si mesma e se dando, né, à vontade divina. E com isso, né, a se estender a toda a humanidade. Aquilo que Adão não foi capaz de fazer, Jesus fez, né, e refez novamente, né, através da Luísa. E assim abrindo o céu para que todos pudéssemos fazer também, né, negando a nossa vontade e vivendo da vontade de Deus. Né? E com isso não se trata de ficarmos numa cama como Luísa, né, mas em meio aos nossos deveres de Estado, como eu falava antes, né, viver essa realidade, né, essa vida na divina vontade. Né? Então, até como foi dito, né, para melhor entender, Adão sozinho ao sair, Adão ao sair da divina vontade, a perder, né, o cedro de comando, né, que Deus havia dado para ele, ou seja, a vida divina, né, ao deixar a vontade divina para se voltar à sua vontade humana, ele, né, contaminou, né, sujou a humanidade inteira. Né, e Jesus, né, em Luísa, né, fez com que ela sozinha trouxesse de volta à luz, né, a humanidade inteira, né, a vida divina à humanidade inteira. Né? Então, assim, dissipando, né, essas trevas, essas nuvens espessas da vontade humana, né, na humanidade. Então, assim, a pessoa que se abre a essas verdades e as põe em prática, ela já vive, né, o cumprimento do Pai Nosso, né, o assim na terra como é no céu. Então, acabou eis que tudo se fez novo, né? As trevas da vontade humana, né, foram dissipadas. E assim, agora iluminados por esse grande sol divino, né, da a luz da divina vontade. Somos hoje, então, né, os frutos daquilo que Jesus fez, né, a divina vontade fez em Luísa. Então, é o que foi dito também, né, a igreja nos ensina que Jesus é o novo Adão. E sim, de fato, ele o é. Mas Jesus é Deus, né? Então ele fez tudo, né? Deu essa correspondência perfeita, né? Toda essa plenitude, deixou os seus méritos e, e atributos suspensos, a fim de que a humanidade agora com esses conhecimentos pegue tudo isso, né? Todos esses seus méritos e atributos e ponham, né, em, em fusão com as suas vidas, né, a fim de seus atos se tornarem divinos, né, serem divinizados. E aí é o que ele fez na Luísa e, por seguinte, né, em cada qual que aderem, que se abrem a essas verdades. Então, assim, com Nossa Senhora nos veio o reino da redenção, né, e com a Luísa Picarreta nos veio o reino da santificação, né, o retorno à ordem para o qual fomos criados, né, a santidade original, a vida de Adão antes da queda, né, antes do pecado. Né? Então, por graça, né, tornamos a viver daquela forma. Né? Deus devolveu à humanidade, né, a graça, o dom de se viver na divina vontade, né, de sermos esses santos divinos. Então, muitos acreditam que Jesus não sofre mais, né? Mas isso é um pensamento errôneo, porque Jesus sofre a sua paixão, né? Repete a sua paixão em cada Santa Missa. Então ele continua sofrendo, né,
ainda que de maneira incruenta na Santa Missa, mas é a sua mesma paixão, né, sendo repetida. É porque ainda há almas que estão a se perder, né? Estamos ainda, né, estamos nesse tempo de guerra, né, essa guerra do amor, né, em que Deus luta pela salvação das almas, né, Jesus, né, se oferta ao Pai pela salvação das almas e Satanás luta pela condenação delas. Né? A alma, né, a criatura humana é esse campo, né, de batalha. E agora, né, se levantam os filhos da divina vontade, né, para lutar juntos, né, para Jesus através delas entrar, né, nessa luta, vivenciar essa luta, porque o filho da divina vontade ele se torna essa hóstia viva. E aí o que é ser essa hóstia viva, né? Ser essa hóstia viva é Jesus, assim como ele vive, ele vem na Eucaristia, nas espécies do pão, né? E lá ele habita, ele vem e entra em nós e habita em nós e através dos nossos sofrimentos ele, né, vive a sua paixão através de nós. Então, ou seja, ele vive a sua paixão na, na realidade humana. Né? Então, eis a importância de compreendermos a cruz que padecemos, né, como não padecimentos nossos, mas a paixão de Jesus em nós. E ofertar ao Pai, né, como esse suave odor de Cristo, né, pelas almas que estão a se perder, né, pela conversão dos pecadores em reparação dos pecados. Então vivemos em nós à medida que temos o conhecimento, né, e assim a intenção de viver e fazer assim. Né. Então Jesus, né, se temos, né, esse pleno conhecimento, ele contempla o seu sofrimento em nós. Então, ou seja, ele usa de mim aquilo que eu posso dar, né, de correspondência, né, aquilo que eu entendi, compreendi e me disponho a viver, né, por amor a ele. Ele toma de mim, né, ele recebe esse certo alívio, né, eu posso diminuir as penas dele e tomar sobre mim, eu as tomo, né, à medida à minha disposição, né, ao que eu sou capaz de suportar. Então eu aceito as humilhações, os desprezos, né, os estados de ânimo, né, sabendo que é dele, que é por ele, que é para ele. Então, tanto mais eu me disponho, eu me empenho a conhecer, a viver essas verdades, tanto menos Jesus vai sofrer. Ele pode então descansar em mim, uma vez que agora ele habita em mim, né, através do dom da divina vontade, ele permanece em mim, né, não só por um breve momento, como é quando recebemos a Eucaristia, né, porque logo recebemos e ainda com a vontade humana reinante em nós, ele permanece na criatura até enquanto a Eucaristia está ainda no corpo, né, ao ser dissolvido, Jesus retorna de novo ao seio do Pai, né, já com o Filho da Divina Vontade, não, ele permanece integralmente, né, esse Filho da Divina Vontade se torna essa hóstia viva, né, portanto não há separações mais, né, mas Jesus permanece ali em período, em tempo integral, de modo a descansar em nós, né, uma vez que nós nos disponhamos a viver a sua vida, né, a tomar sobre nós, né, as penas dele. Então aceitamos, né, tudo e damos a ele como reparação, como expiação, né, pelas ofensas, né, que ele receberia, né, e tudo pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores. E quando eu ainda não estou no pleno conhecimento e não tenho a plena disposição que deveria, né, sou ainda manco, né, por ainda estar apegado a alguma questão da vontade humana, né, ele pega o que é possível ainda pegar, né, quando aceitamos alguma coisa, algum espinho,
né? O pouco, o mínimo que damos para ele, né? Ele pega e suplanta, né, com a sua parte. Então, ou seja, ele ainda continua a sofrer nesse filho da divina vontade que ainda está com alguma carência, né, de conhecimento, né, que ainda não se doou, não se dispõe todo a ele, que ainda tem algumas reservas. Então, Jesus ainda continua a sofrer nesta hóstia viva, né, mas a intenção, né, deve de ser que ele não sofra mais e, portanto, o empenho em estudar mais, em colocar mais em prática, né, essas verdades, de modo que ele possa, de fato, descansar. Como diz, né, nas 24 horas da paixão, né, basta, Senhor, já sofrestes por demais, deixa que eu sofra um pouco, né, no seu lugar. Né? Então isso é ser essa hóstia viva, é não ser aquela hóstia inanimada, né, a espécie do pão que não tem vida. Mas uma vez sendo, né, a criatura humana, essa hóstia viva é ser para ele, né, os seus pés, os seus braços, os seus olhos, né, a sua boca, né, estar todo, né, à disposição de Jesus, né, a aceitar tudo que nos acontece por amor a Ele, né, a permitir que Ele tire de nós aquilo que Ele quer e que precisa, na proporção que Ele precisa. Então, para isso, né, a grande importância da consciência, o conhecimento, né? Nossa Senhora deu o tudo para Deus porque ela teve, né, de maneira plena desde sempre, né, já o conhecimento, né, e portanto, né, não se opôs em nada à vontade de Deus. Como ela diz, né, tu me amastes e eu te amei, né, ou seja, na mesma proporção, né, com o mesmo amor. Então é assim, né, é essa a vida, é essa atitude, essa postura que ele espera de nós. Então reparamos Jesus em tudo, até uma questão que me vem ao pensamento agora, ao longo da Santa Missa você está, né, sem nenhuma vontade de receber Jesus na Eucaristia, né, que foi uma realidade que eu vivi, que depois, né, com esse conhecimento eu entendi, é o estado de ânimo, é o que Jesus passa, né, com as criaturas. Então reparamos a Ele na divina vontade por isso, né, que não era pensamentos meus de não querer recebê-lo, né, pelo contrário, porque é o que eu mais anseio na vida, né, é tê-lo em mim, né, é recebê-lo e estar intimamente unido a Ele. Né, mas me vinha, né, constantemente esse pensamento, esse sentimento na missa, né, de não ter nenhum gosto em recebê-lo. Né. Então é a participação que Ele nos faz, né, dos pensamentos das pessoas que ali estão de maneira fria, né, totalmente desinteressados, estão ali por estar, né, que não têm o devido amor, o devido respeito, né, a reverência a Ele, a gratidão a Ele, né, e assim não só na missa, mas em todo o âmbito, né, de suas vidas, né, em que nada agradece, nada se refere a Ele, né, tem uma interpretação errada de quem é Deus, né, portanto, né, pensamentos errados que ofendem a Ele. Então Ele nos participa esses pensamentos dos outros de modo a repararmos, né, de modo a dar a Ele essa reparação, esse descanso, né, e dar a Ele, né, toda a honra, todo o amor, toda a adoração por aqueles que não fazem, por aqueles que rejeitam, por aqueles que erroneamente, né, se dirigem a Ele de maneira errada e interessada. Por aqueles que nem na missa vão, né? Não está nem um pouco preocupado em ir à missa, não vê nenhuma necessidade nisso, né? Que estão ocupados demais com os seus afazeres e, portanto, não têm tempo de ir à missa. Então, de certa forma, esse mesmo sentimento, né,
da pessoa não querer receber Jesus, não quer, não está interessado, nem, não tem amor nenhum, não se trata nem de interesse, mas amor, né? Não vê necessidade, não tem amor, não tem zelo. Então, quando comungamos também por aqueles que não comungam, por aqueles que não creem na Eucaristia, né? A situação dos nossos irmãos protestantes que não comungam, né? Então, ao comungar, né, reparamos por estes que não comungam, por inúmeros motivos. Então, damos a Ele, né, o amor, a reparação, por aqueles que não amam, não creem, não adoram, não esperam. Então, os estados de ânimos que Ele nos participa não é para tomarmos para nós, né, mas colocar, né, em âmbito universal por todos. E com isso entender o que Jesus quer, né, desabafar com cada um de nós e dar a Ele essa reparação, essa atenção, esse amor. Que se faz algo, faz na intenção já de receber o benefício que aquilo foi prometido, né? E não por um amor, né, desinteressado. Então essa é uma situação, mas são inúmeras, né? São várias, né, as ocasiões que Jesus nos põe para repará-lo, para que Ele possa, né, de desabafar em nós, né? É a falta de gratidão das criaturas, né? De reconhecer a bondade de Deus na vida delas. Né? Até ainda há pouco, né, aqui partilhando, sem perceber, né, passando a mão nas minhas pernas ali e sem perceber eu estava, né, já agradecendo a Deus e contemplando, né, a beleza que é, né, como dizia ainda há pouco, o corpo humano, né, a circulação ali, né, todos os nervos, os músculos, né, a perfeição com que Deus fez, né, e assim por uma condição, né, de hereditariedade, né, eu tenho também esse problema de varizes herdado da minha mãe. Mas, né, nossa, isso é de menos, não tô incomodado com isso, né? Mas o que eu digo é aqui, né? É essa gratidão que a gente tem com Deus, até mesmo, né, dessa essa dificuldade e para sanar isso, né, aliviar um pouco, né, a dor, né? Eu passei a andar mais de bicicleta, a ir trabalhar de bicicleta, né? Mas é isso, é a gente ser grato com tudo, né? O quão bom Deus é para com cada um de nós. E a gente não agradece nada. Né? Então é nessa simplicidade, em pequenas coisas, né, que a gente dá a Deus essa consolação, esse alívio, né? Essa satisfação. Né? Quando reconhecemos, né, coisas mínimas, pequenas, né? Um dia que amanhece, uma água que a gente bebe, coisas corriqueiras, né, que as pessoas estão tão habituadas e apressadas e correndo para baixo e para cima que não tem tempo para essas coisas, né? Não se, se dirige a esses detalhes, né, mínimos. E assim também não se trata de voltarmos para as criaturas, né? Mas nos fixamos em Deus, em dar a Deus a correspondência do amor que os outros não deram. Então, aguentamos, né? Ficamos em silêncio, né? Reparando a Deus, amando a Ele por todos. E sentimos a dor, né? A dor de Jesus, né? E que é grande, né? À medida que temos o conhecimento e nos abrimos a essas verdades, sentimos essa dor tanto mais, né? Cada vez mais forte, né? Que dói, o desprezo dói, a ingratidão dói, né? Uma vez que você faz tudo pela pessoa e ela não corresponde, isso dói, né? Sabemos disso, né? Vivemos isso na nossa vida. Né? Tanto mais no coração de Deus, né? Que nos criou, que fez tudo com tanto amor, que mandou o seu Filho, que faz de tudo, e a criatura humana ainda continua ingrata, vivendo, né, para satisfazer a sua vontade. E vai falar, né, do que mais ofende o coração de Deus, né, do que mais dói no coração dele. Né? Nem são os terríveis pecados,
né, das pessoas que estão mergulhadas no pecado, mas dos consagrados, daqueles que se consagram a Ele, né? E fazem promessas, né, a Ele de que irá amá-lo, de que irá adorá-lo, que irá neste tal dia fazer, né, tais e quantos sacrifícios, né, for para provar o amor a Ele, né, para manifestar o amor a Ele. E Deus vai até essa pessoa dia após dia, né, segundo ela assim o prometeu, e enquanto que na verdade não faz nada disso, né, e Deus vem à toa, né, Ele vem para buscar aquilo que a pessoa se propôs a fazer e não faz, né, e ele volta, né, o anjo volta de mãos vazias. O pior, né, volta com um pedido, né, um pedido de um milagre, uma cura, uma situação humana, né, para Jesus resolver. Então é muito sério, né? É muito sério, porque no nosso dia ocupamos, né, de tantas coisas que não deu tempo, não demos o devido tempo, a atenção a qual tínhamos prometido a Deus. Né? É como já se vive na nossa realidade humana aqui, né? A ofensa vindo das pessoas na rua não dói tanto quanto aquela que vem dos de dentro de casa, né? Os mais chegados. E assim com Jesus, né? Os que já vivem no pecado, ele, né, não sente tanto. Sente, mas não é tanto quanto daqueles que convivem com ele, né? Que são consagrados a ele. E, sobretudo, não se dispõe a fazer o que se propôs, né? Que tem a intenção, a prioridade de se fazer. Fazer, né, Deus de bobo, né? E até como é dito, né? Ah, mas Jesus já sabe, né? Ele sabe de todas as coisas. Mas ainda assim ele vem. Ele vem porque lá no momento, né, no juízo final, no juízo particular da pessoa, ele vai mostrar tudo isso à pessoa, né? Para a alma. Todo o propósito, né? Não correspondido, não feito, né? Então a justiça, né, não passa, não deixa passar nada. E isso é bom, né, para a própria alma, para mostrar que da parte dele não faltou nada, né? Da parte dele foi tudo perfeito, né? Nós é quem falhamos, né? Então, se correspondemos, glória a Deus, amém. Se não correspondemos, e lá no juízo final ele nos mostra isso, e nos arrependemos da nossa miséria, né, de não termos, né, tido essa disposição, esse compromisso firme, né, ainda somos perdoados. Mas se por orgulho, soberba, né, não aceitamos, né, nos desesperamos, aí é a própria alma que se lança no inferno, né, por não achar digna de estar, né, diante dele. Mas Deus é amor, é misericórdia, então ele espera, né, da pessoa esse reconhecimento. A pessoa pode pensar, então eu vou ficar tranquilo, porque na hora do meu juízo final eu vou ter, né, essa humildade, esse reconhecimento. Mas por que deixar para esse último momento se já podemos fazer isso agora, né? Corresponder agora, né? Até porque vivendo isso hoje, né, já pagamos o nosso purgatório. Não precisa de purgatório. Aquele que deixa para essa última hora, para se arrepender lá no final, vai se corrigir no purgatório, né? Vai passar esse tempo lá para colocar Deus no centro, para amar Deus em primeiro lugar, né? Para se purificar, né? Então nos deixemos, né? Nos dispomos a purificar já hoje, né? A colocar Deus no centro, a amar a Deus sobre todas as coisas, né? A vivermos já hoje, né, essa intenção, esse propósito firme e cumprir, né, com Ele.
não frustrar mais Deus, de falar que vamos e quando Ele vem, não nos encontra, porque fomos como aquele filho, né, que o pai pediu para ir trabalhar na vinha, disse que ia e na verdade não foi nada. Algo muito importante, né, interessante também, quanto a esse sentir a dor de Jesus. Nós, na nossa humanidade, não temos essa capacidade, né, de sentir o mesmo que Deus sente, né, a dor que Deus sente. Então Ele corresponde, né, a nós, as suas dores, mediante a nossa capacidade e o entendimento que temos, juntamente com o amor que temos por Ele. Assim participamos das dores dele. E mediante crescemos nesse entendimento, se cresce, né, o grau de poder sofrer por Ele, né, de aceitar as penas, né, por amor a Ele. E na divina vontade, nesse processo da divina vontade, né, pela intenção que temos de dar todo o amor a Ele, né, o mais pleno, mais perfeito, o total amor de correspondência a Ele, né, a divina vontade se mistura, né, com a vontade divina, se mistura, né, se une com a vontade, né, da pessoa, da criatura, né, a vontade humana dela. E assim, né, Deus faz esse milagre de ter essa potência, ainda que na intenção. Né? A intenção da pessoa é dar o todo, tudo a Deus. Né? Então, na divina vontade de Deus, né, realiza esse milagre de ser exatamente, né, esse amor de Deus, o tudo de Deus. Né? E assim é onde, né, Deus fica plenamente satisfeito, correspondido, né, amado, né, pelo amor que é dele, na proporção dele. Então eu dou, né, a Deus essa reparação por todos, né, mas não que eu não precise dos outros, né, Deus não precisa, Deus quer todos, né, todos o amando dessa forma, né, para ele se sentir ainda, né, muito mais feliz, né, totalmente, né, correspondido pela criatura, mas por todas. É como aquela imagem, né, de Jesus com um monte de criancinhas do lado, né, junto dele, beijando ele. E como é dito, né, nessa intenção, nessa vida na divina vontade, cada beijo, né, que a criatura, que a alma dá a ele, é o beijo, né, dele mesmo. Né, é o beijo de Jesus na proporção divina, né, na total correspondência de amor. Né? Então, grande a felicidade de Deus ao ter todos os filhos em volta dele, a beijar ele, né? A dar esse amor de correspondência, né, do tamanho dele. Né? E isso só se dá na divina vontade, através, né, do conhecimento que adquirimos e a intenção plena que temos de satisfazer a ele nessa proporção. Tudo isso de uma forma muito natural, né? Que o que vemos sair de nós mesmos é nada, é pequeno, nossa, é mínimo, né? O que muda é quando chega a ele, né? Até o que me vem é como a água lá, né, nas bodas de Caná. É só água, né? O que tinha ali é só água. Mas quando chega lá no mestre Sala, é o melhor de todos os vinhos, né? É o milagre que Deus faz, né? Ele fez ali e ele faz em nós, né? Para que o nosso amor seja pleno, para que o nosso amor seja o próprio amor dele, né? O vinho, o melhor vinho. Da nossa parte é encher as talhas d'água, né? Da nossa parte é encher o nosso coração de amor por ele e ofertar a ele continuamente. E é bem isso que as pessoas falam, né? Ah, eu me salvar já é uma grande dificuldade, né? Eu não vou ajudar ninguém não, né? Você que se vira aí, né? Vamos à luta também. Eu não posso fazer por você, né? Você que tem que... Mas Jesus fez por todos, né? E ele chama os filhos da divina vontade para isso, né? Para suprir a justiça de Deus naquilo que aqueles que não correspondem, que não querem corresponder, né? Seja satisfeita, né? A justiça de Deus.
Igual foi dito, né? Muitos por si só têm esse entendimento e vão e são firmes e são fiéis e se sacrificam, mas tantos outros, né? O contrário, né? Não quer saber, não está nem aí e não se importa. Então, Jesus levanta, né, os filhos da divina vontade para isso, para suprir pelos outros, né, e fazemos, né, por todos, né, diferente da santidade humana que oferta, né, as indulgências, né, mas não por uma pessoa, por um grupo de pessoas, mas por todos na divina vontade. Então vai dizer, né, que Deus não fica se mostrando, então não precisa se mostrar, não precisa mostrar o seu poder, não precisa mostrar as graças, né? Igual disse, né, se retornamos à ordem porque não estamos com vestes luminosas, né, não estamos brilhando. Né? É que, de fato, não tem necessidade, né? A fim de que aqueles que não querem saber. Então eu me lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez, né? É um pensamento da santidade humana, mas só para contextualizar aqui o raciocínio. Jesus não se defendeu, né, diante dos seus inimigos, porque não precisava, porque os que eram seus amigos, não duvidaram dele. Né? Os que verdadeiramente eram seus amigos não duvidaram dele. E os inimigos, por melhor que seja, né, a boa intenção, ali, que no caso é essa manifestação, não acreditariam. Né? E bem como foi, né? Ressuscitou um morto e ainda assim não acreditam, como Moisés disse, né, para o rico lá na passagem do rico e o pobre. Né? Ainda que ressuscitasse um morto, eles não acreditariam, né? E não acreditam. Então, não precisa, né, mostrar. Né? Os que são de Deus não precisa ver, né, porque verão um dia. Né? E os que infelizmente não quer saber de Deus, que já se obstinaram a não receber Deus, a não querer mesmo, que já se posicionaram ao lado do inimigo de Deus, não precisa saber, não precisa ver, né? Que também um dia saberão, né? Mas infelizmente será tarde demais. Então ele também assim não faz, eu entendi, para manifestarmos, né, que vamos a ele por fé, pela fé. Igual disse, né, o justo vive, o meu justo vive pela fé. Acreditar nas palavras dele, né? E não pelo que viu, mas pelo que ouviu. Então aqui a urgência, né? A obrigação nossa de viver na divina vontade, porque, como Jesus disse a Luísa, ele olha para a terra através dos sóis que Luísa formava na divina vontade, ao fazer os atos dela na divina vontade. Então ela amava a Deus por todos, né? E por conta disso, por conta dessa correspondência de amor a Ele, ele olhava a terra, né, através desses sóis, né, que ela formava entre o céu e a terra. Como tem um outro trecho que vai falar isso, que ele sustenta a terra por causa dos filhos da divina vontade, aqui no caso, na época, né, por causa de Luísa, né, que já falamos sobre isso. E agora, como Luísa já não está mais na terra, ela não pode mais fazer, né, mas recebemos a graça, né, desses conhecimentos para nós fazermos. Agora não mais apenas a Luísa, mas tantos quantos, né, acolherem essas verdades e assim viverem. Então, tanto mais Deus olha, né, para a terra, né, com a satisfação que Ele recebe, né, dos filhos da divina vontade. Então, o qual importante, o qual necessário, né, essa vida na divina vontade que precisamos viver aqui e em vida, né, pois só essa é uma graça que só os que estão vivos podem, né, corresponder, podem fazer, porque temos, né, o nosso livre-arbítrio, temos a graça de poder, né, por livre e espontânea vontade, deixar a nossa vontade de lado e nos voltar a Ele. Os bem-aventurados já não têm mais isso e as almas do purgatório também não.
né? Tudo já se concluiu na vida deles. Nós, né, que estamos ainda, né, em caminho, podemos desde já viver essa vida, né, a bem-aventurança já na terra, dando Deus a Deus. E aí com isso ele olha, né, com o seu amor à terra. Do contrário, ele sente repugnância em olhar para a terra, porque não tem ninguém que corresponde a ele. Então, ao invés dele olhar com esse olhar de amor, né, de misericórdia, ele olha com o olhar, né, e age com a justiça. Né? É a justiça que vai olhar, é a justiça que vai vir. Né? Então, o que eu entendi também, né, a necessidade também de crescer o número de filhos da divina vontade. Porque Luís, ao fazer os atos, Deus recebia, né, essa luz. Mas o pecado superabunda tanto a terra que esses sóis que Luísa formava, por mais grandiosos que fosse, né, não conseguia iluminar a terra. Não era suficiente. Né? Tamanha densa as trevas, né, a nuvem de pecado. Né? Deus recebe os atos, né, mas não era o bastante para iluminar a terra, né, para dissipar as trevas, né, do pecado. Então, a necessidade do número, um grande número de filhos da divina vontade, né? De modo a ir iluminando, né, esses sóis, ir se formando de modo a iluminar, né, a terra, a incendiar a terra, né, com o amor de Deus, né, com o amor de Deus. Então é um aqui, outro ali, outro ali, e vão vivendo a vida divina, né? Esses conhecimentos vão se espalhando e vai se iluminando e formando os sóis, até que, né, brilhe esse sol do meio-dia na terra, né, do amor de Deus. Né? Enquanto que o que estamos vendo, né, é a consequência dos pecados, a obstinação no pecado. Então Deus tem olhado com a sua justiça, né, em meio às muitas coisas que têm acontecido, como correção para a criatura humana, né, para que reconheçam a Deus, para que tirem os olhos da terra e levantem a cabeça e olhem para Deus e veja Ele. Né, e todos esses castigos, todas essas situações não é outra coisa senão, né, é, o amor de Deus, né, a correção amorosa de Deus, porque do contrário se condenarão. Se não for posto um freio na criatura humana, né, vão se lançar tudo no inferno. E aí vai dizer, né, da onde vem toda essa desordem. Né? Essa desordem vem propriamente das autoridades, né, dos governantes, das autoridades da igreja, né, o poder político corrompido que temos, né, que rouba, e assim o brasileiro em si reclama, né, do poder político que é da forma que é. Mas ali no seu mundo, na sua realidade, tem as mesmas atitudes que eles, né? Engana, trapaça, né? Passa o outro para trás, tira proveito de cada oportunidade que tem. Então, os governantes não têm força, né, e poder para corrigir os súditos, né, os pequenos, o povo, e também não é bem esse interesse, porque teriam que mover leis que prejudicariam também eles, e eles não querem deixar de roubar. Então é o sujo, né, falando do mal lavado, vamos se dizer. E assim nunca chegará, né, a lugar nenhum, porque está um querendo tirar vantagem do outro. Né? É o egoísmo, né, que pensa só em si. E isso, infelizmente, entrou também na igreja. Né? Como vou incutir a alguém uma busca de santidade se eu não a vivo? Então é a hipocrisia, né? É a hipocrisia que se alastra. Que o que Jesus diz, né, das autoridades envolve padres, bispos, a autoridade da igreja, a hierarquia da igreja. Aí Jesus diz que
vai castigar as cabeças, né? Ou seja, as autoridades, né? Tanto da parte do governo, né? Quanto da parte, né? Da igreja, a hierarquia da igreja. Luísa pede para ele poupar os ministros da igreja, né? Já são tão poucos, né? Os que de fato caminham. E ele diz que começou a igreja com 12 apóstolos. Então, ou seja, o que prevalece não é a quantidade, mas a qualidade, né? Ainda que seja um pequeno número, mas que esse pequeno número o seja fiel, o seja verdadeiro, né? Tenha integridade, né? E viva os ensinamentos, né? Na forma que ele nos deixou. Então, vindo os castigos, as perseguições, né? Jesus, né? Derramar, né? A sua ira e sobrar muito poucos, né? Sobrar apenas esses fiéis que ele diz, né? Esses 12 que seja, né? Então, a partir desses 12 é possível, né? Restaurar a humanidade, restaurar o mundo inteiro. Uma vez que os que não estão, né? Posicionados como se deveria, ele há de retirar, né? Há de tirar através dos castigos e dos flagelos que já vemos, né? A situação da Nicarágua e tantos outros lugares. Então, o Filho da Divina Vontade, ele segue as orientações de Jesus, né? Mediante o derramamento dos flagelos, dos castigos, ele reza. Reza e sofre, oferece sacrifício, né? Oferece a sua vida, a sua vontade, né? Que está nas mãos de Deus e concorda com ele, né? Que ele faça o que tenha de ser feito, né? Para que seja salvo o maior número de almas, né? Possível, que aqui a intenção não é acabar com tudo, não é condenar os pecadores, mas que se convertam, né? Que reconheçam a Deus, que se volte a Ele. Então a gente reza como Jesus pediu, né? Para que o inimigo não tenha a liberdade de destruir tudo, né? Mas que possa sobrar um pequeno número, né? E aqueles que hão de ser fiéis a Deus, né? Sem hipocrisia, sem falsidade. Aqueles pelo qual Jesus diz nas Sagradas Escrituras, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aquele que perseverar até o fim obterá a coroa de glória. E aqui não há glória maior, né? Que dá a Deus a glória que é dele, né? A correspondência do amor dele, né? A gratidão a tudo que ele nos deu, a tudo que ele nos faz, né? Em nome de todos, né? O Filho da Divina Vontade, ele não está preocupado com os benefícios, com o que ele vai ganhar, mas sim com o que ele tem a dar a Jesus, né? Eis a maior graça, né? A maior alegria, o dar para ele, né? Porque o receber, já recebemos tudo, temos agora que dar a ele. E nessa intenção até o último momento da nossa vida, né? Seja o que quer que seja que tenhamos que dar, né? E certo que ele nos dará a graça para isso, né? Para suportar até o fim, né? Sustentados pela graça dele, assim como Jesus era para ter morrido lá atrás, e a divina vontade o sustentou ainda por 3 horas depois de estar pregado na cruz, né? Porque ainda não havia chegado a hora, ainda não tinha consumado tudo. Certo de que a divina vontade, né? É a divina vontade quem faz tudo, né? Até a qual o próprio Jesus se submeteu a ela, se submete a ela. Então, certos de que a divina vontade nos sustentará até o momento
a qual, né, ela assim o quer, ela assim o quiser, porque nós da nossa parte, miseráveis criaturas, que uma vez estiver, né, em suas vontades próprias, né, assim como os apóstolos estiveram, né, naquele momento em que se debandearam, né, saíram correndo, né, e deixaram Jesus sozinho, né, que pela graça divina vontade, né, isso não se repetirá. Essa questão não se repetirá. Haveremos de perseverar, né, de ficar firme até o fim, até o último momento, né, formando esse muro, essa barreira de proteção, né, para Jesus, como vai dizer no livro do céu, a fim de que as ofensas não cheguem mais a Ele e que possa parar tudo, né, nos filhos da divina vontade, né, e que desses filhos saia apenas a reparação, né? Mas honrando de todo o coração e com toda a verdade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.